para falar a vocês a respeito do seguinte, ó, núcleo metálico fundido é errado, nunca mais use. Não é isso. Eu quero te mostrar os motivos pelos quais a gente dentro do RDD não usa mais. Para quem chegou por aqui agora, para quem começou a me conhecer, eu sou o professor Rodrigo e a gente trabalha com o método RDD. O que significa isso? Eu ensino qualquer dentista a reabilitar dentes extensamente destruídos em uma única sessão, evitando os principais problemas que levam a falhas, que é soltar ou fraturar. Quando a gente vai para a análise de pinos, existem diversos tipos diferentes de pinos hoje no mercado. Já existiram mais, mas hoje a gente pode dizer que basicamente a gente dividiria em dois grandes grupos de pinos. Os pinos que se retêm dentro da cavidade, dentro da raiz, por um processo adesivo, e outros que não usam processo adesivo. Eu acho que essa divisão é aquela que mais faz sentido dentro do pensamento que eu quero trazer aqui para você. E dentro desse raciocínio lógico, é óbvio a gente imaginar que os pinos metálicos não têm capacidade adesiva. Ao passo que uma série de outros tipos de pinos, principalmente aqueles que têm fibra de vidro, já têm capacidade adesiva. Só que dentro desses dois grandes grupos, a gente ainda pode incluir outros tipos de materiais. Se você pega, por exemplo, os pinos de quartzo, apesar deles serem de fibra, eles não têm capacidade adesiva. Então eles ficariam junto com o grupo dos metálicos, apesar de serem de fibra, de terem outros tipos de comportamento, mas eles não se retêm dentro da cavidade aonde ele for colocado por um processo adesivo. O que isso traz de significância para a gente? Por que isso é tão importante e vai fazer sentido no raciocínio que eu quero construir aqui com você? Primeira coisa, eu quero que você olhe aqui, ó, dentro dessa que é uma publicação das mais poderosas que existem na área de reabilitação, o Journal of Prosthetic Dentistry, e esse autor aqui especialmente, ó, Marco Ferrari, é um dos grandes pesquisadores no mundo sobre o tema pinos. Tá? É um dos super pesquisadores no mundo inteiro. E aí eles fizeram uma revisão sistemática. Se você observar dentro da escala de importância científica para que você tome decisões clínicas, as revisões sistemáticas estão lá no topo da pirâmide, porque elas estudam, a maioria delas, né, tem algumas que não, mas a maioria delas estudam casos tratados em estudos clínicos randomizados, bem controlados. Então não é você pegar um caso clínico e comparar com outro caso clínico. Não é você comparar você com o colega. É comparar um apanhado de estudos clínicos que foram feitos altamente controlados com o tema que foi escolhido para tomar uma decisão clínica melhor. Então eu pego um estudo A, B, C, D. Então quando a gente faz um estudo dessa natureza aqui, infelizmente, você seleciona lá 500, 100, 1000 artigos e no final resultam poucos que podem ser comparados entre si. Na maior parte, esse número poucos ele é abaixo de 10. Mas isso traz uma relevância muito importante porque é uma restrição, é um afunilamento muito grande dentro do tema. E aí, percebam aqui comigo o seguinte, qual foi a ideia desse estudo aqui? Comparar a sobrevivência de dentes tratados endodonticamente, obviamente, senão não iria ser colocado um pino, restaurados tanto com pinos de fibra ou com pinos metálicos, que é o tema da nossa conversa aqui hoje. Por que eu trouxe esse estudo aqui para você? Porque algumas pessoas têm dificuldade de migrar daquilo que está sedimentado no seu modo de trabalho tradicional para aquilo que é o novo. E muitas dessas pessoas trabalharam por muito tempo com os núcleos metálicos, naquele esquema convencional, né? De você fazer o seu trabalho aí, ó. Se você for pegar, deixa eu abrir aqui
Agora eu tenho esse negocinho, né? Vamos abrir aqui uma nova tela aqui para nossa aula. Ó, número 4. Se você for pegar todo o esquema tradicional de trabalho com núcleo metálico fundido, isso aqui, gente, tá no mercado há mais de 100 anos. Agora, quando você vai fazer um núcleo metálico fundido, existem alguns critérios muito importantes que as pessoas que o fazem precisam seguir para que você tenha sucesso. Então é óbvio, como qualquer outro material, qualquer outro pino, existem critérios para você adotar. E apesar de existirem esses critérios a serem adotados que vão te trazer a chance de sucesso, infelizmente isso aqui, infelizmente ou não, né? Felizmente isso aqui não tem sido mais recomendado dentro da perspectiva do RDD. E eu quero te mostrar por quê. A primeira coisa fundamental é você ter um entendimento do seguinte: será que os núcleos metálicos, será que os pinos de fibra de vidro, eles duram igual? Que é isso? Por que o trem tá fazendo aquela sombra ali? Eles duram igual os núcleos metálicos? Eles têm a mesma chance de sucesso? Porque se eu conseguir algum estudo que mostra que isso aqui tem uma possibilidade de durabilidade que seja semelhante ou melhor, aí eu consigo ter mais segurança no uso. E aí é por isso que eu trouxe realmente esse estudo aqui para te mostrar, porque esse não é só um estudo que mostra isso, tem vários outros que mostram a mesma coisa. Olha aqui, não precisa da gente ler todo esse estudo aqui, mas veja que aquilo que eu te falei, 184 estudos foram obtidos, depois eles fizeram a exclusão de vários deles e 7 foram selecionados no final. E disso aqui, qual foram os resultados que eles tiveram? Percebam, uma sobrevivência de 92,8% para dentes tratados endodonticamente restaurados utilizando pinos de fibra e 78% com metal, importante, sem diferença estatística. Sem diferença estatística. Apesar de você olhar num primeiro momento e falar: caraca, 92% versus 78%, é muito melhor eu usar o de 92 do que o de 78. Só que existe uma tomada de decisão pautada por ciência, aonde você precisa realmente mostrar que o 92,8 é melhor do que o 78. E não se conseguiu mostrar nesse estudo, assim como em vários outros não se consegue mostrar ainda. Olha aqui tem mais um outro estudo, Olha lá, esse aqui está no Journal of Dentistry, aquele outro lá está em 2022 no Journal Prosthetic Dentistry e esse outro aqui, mostrando também, olha a pergunta: os pinos de fibra são melhores do que os pinos metálicos? Outra revisão sistemática. E vejam, vamos ver aqui o resultado, Olha lá. Os nossos resultados indicam que os dois tipos de pino podem ser considerados como alternativas adequadas na restauração. A escolha pode ser baseada na preferência do dentista ou na característica individual do paciente, desde que as taxas de falhas para os diferentes pinos são similares. Então, entenda aqui comigo o seguinte, gente. Entenda aqui comigo o seguinte, Cadê? Qual que é a minha cara aqui? É o 1. Não é verdade
quando você escutar qualquer pessoa te dizer que pino metálico é pior do que pino de fibra de vidro. Ué, Rodrigo, mas você já falou isso aqui para nós, ué. Entenda a sequência do raciocínio. Quando você entende só uma parte de um grande complexo, você está limitado em relação ao pensamento que precisa ser construído. Então, o que eu quero te trazer de informação importante nisso? Não basta você dizer o seguinte: os núcleos metálicos fraturam as raízes e esse é o problema. Você viu ali comigo que estudos de agora mostraram que os tipos de problemas podem ser similares. Ah, Rodrigo, mas eu tenho percebido que os metálicos normalmente chegam aqui no meu consultório com a fratura radicular. Por que isso tem acontecido? Então vem aqui que eu quero fazer você entender mais. Esse pensamento que a gente está construindo aqui, gente, ele é o seguinte: é igualzinho quando você vai assistir um filme. Se você pegar lá vamos pegar um filme que muita gente assistiu, né? Vamos pensar aqui o Titanic. Todo mundo sabe que o Titanic no final afunda. Todo mundo sabe que no final ele ia afundar. Mas naquela filmagem nova lá que teve, né? Teve o primeiro filme antigo, depois teve o outro lá. Aí você fica, putz, e aí, o que será que acontece? Tal? Esse meio você não entende. Se você não assistir e só alguém te falar, nossa, você viu lá aquela cena, não sei o que, você fica perdido e não sabe por que aquilo aconteceu, não entende. É a mesma coisa quando a pessoa vem e te fala: núcleo metálico fundido é uma porcaria, não serve para nada, não funciona, você tem que fazer solda de fibra e pronto, acabou. Quem fala isso está mentindo. Está mentindo. Porque não está estudando o que a ciência mostra. Então precisa de ter mais raciocínio, mais informações para a gente conseguir entender. E é essa clareza que eu quero que você tenha. Então vem comigo aqui que eu quero te mostrar. Vamos ter mais clareza. Olha aqui, ó. O que acontece? Lembra que eu te coloquei aqui que existem critérios, ó. Existem critérios... Opa, o negócio desligou aqui. Existem vários critérios importantes para você conseguir ter sucesso. Vamos lembrar aqui alguns desses critérios para a gente ter sucesso com um pino metálico? A primeira coisa, ó, você tem que ter um comprimento, de pelo menos metade do núcleo metálico fundido em raiz com osso, certo? Você tem que ter 2/3 do pino dentro da raiz. Você tem que ter de 3 a 5 milímetros de obturador. Obturador apical. Esses são os principais pontos aqui que a gente tem que discutir agora. Tem mais um aqui que é o seguinte, ó. Você tem que ter 1/3 do diâmetro radicular. Se nós formos fazer um desenho aqui que resume tudo isso, eu teria aqui uma raiz, certo? Uma raiz está aqui, ó. Se eu tiver aqui o osso, tá? Então isso aqui são os nossos trabéculas ósseas. E aí nós vamos aqui, vou fazer esse pino aqui de vermelhinho. Vamos supor que ele esteja colocado aqui, ó. Vou fazer um desenho, né, simplista aqui, viu, gente? Não tá muito feio, né? Vamos fazer um desenho mais bonitinho.
Vamos fazer um desenho que ele vem assim e faz, ó, bonitinho entrando aqui. Beleza. Foi até lá. Então aqui embaixo nós vamos ter o nosso obturador apical. Bacana. Que são esses valores aqui. E aí você tem que ter, ó, a partir daqui para dentro do osso e o que está fora do osso, isso aqui tem que ser 1/3, isso aqui tem que ser 2/3, certo? E como isso já atingiu aqui, ele acaba, se nós dividirmos aqui pela metade, ó, se eu dividir aqui no meio, tá? Eu tenho que ter, o mínimo que eu teria que ter de osso até essa região aqui. Como eu tenho mais osso aqui, show de bola. Onde eu pintei de amarelinha aqui para vocês, como existe osso ali, show de bola, beleza. Agora, são todos os casos clínicos que você vai conseguir ter isso aqui? Não. Por que a gente observa muitos casos de fratura? Porque muitas vezes você vai ter um caso clínico aonde, por exemplo, você tem aqui uma raiz e essa raiz é curtinha. E aí, nessa raiz sendo curtinha, o osso está aqui, ó. E aí, na hora que você vai fazer o seu pino aqui, beleza, você foi, tentou fazer ele bonitão, mas ele não consegue ter aqueles parâmetros todos que a gente mensurou. E aí, esse paciente não merece nenhum tipo de reabilitação? Então, quando a gente fala que hoje a gente não usa mais os núcleos metálicos, é porque eles são muito mais restritivos em relação à possibilidade de indicação que você tem nos nossos casos. E veja, não é inevitável, mas é uma tendência normal do ser humano de você ter a sequência tradicional, né, ao longo da sua vida, de você ter perda de inserção periodontal saudável. Eu estou dizendo saudável, tá? Não estou dizendo que houve algum processo de doença, não. Se ocorrer um processo de doença, é diferente o raciocínio. Mas eu estou pensando numa questão saudável. E aí eu quero te trazer mais elementos importantes, então, na sua tomada de decisão. Veja aqui o seguinte. Quando você pega, vamos supor que você pegou aqui, ó, nesta situação aqui, ó, e isso aqui for um paciente, um paciente mais velho, um paciente idoso. Sabe o que acontece num paciente mais idoso? Você tem um fator muito importante que é a maior mineralização da dentina. E o que isso provoca? Quanto mais mineralizado, ó, quanto mais mineral, menos é o trem danado. Como é que eu movimento isso para ali? Ó, menos elástica vai ser a dentina. O que isso significa? Quando eu estou aqui fazendo uso de uma estrutura, um núcleo metálico aqui, ó, eu preciso me lembrar que esse indivíduo aqui, ele entra dentro daquela categoria dos pinos que não tem adesão. Se eu não tenho adesão e eu sou muito rígido, o que é a tendência de problema acontecer? No primeiro dia, quando você colocou e instalou o seu pino, maravilha, mas ao longo da vida do indivíduo que mineralizou toda essa região, ó, toda essa região aqui mineralizou, tudo isso aqui está mais mineralizado ao longo da vida do indivíduo. Essa dentina perde elasticidade.
Qual que é a chance de acontecer um problema aqui de fratura? É muito maior. Por quê? Aquela elasticidade que a dentina tinha lá no passado, hoje ela já não existe. Hoje ela já não existe. Então, quando você pega os gráficos, existem gráficos maravilhosos que mostram isso aqui, ó, e você pega uma... Vamos pegar aqui o seguinte, ó, se eu pegar de azulzinho, é jovem, e se eu pegar aqui, ó, vamos pegar de verde, ó, de verde aqui vai ser idoso. Uma dentina jovem e uma dentina idosa. Olha o que acontece. Com a dentina jovem, quando você faz uma medida... Deixa eu colocar esse trem aqui em cima, tem jeito? Tem. Aí, ó. Quando você pega uma dentina jovem, ela faz isso aqui, ó, no gráfico de tensão-deformação, ó. Então ela tem elasticidade, até que chega um momento que ela fratura. Mas quando você pega uma dentina idosa, ela faz isso aqui, ó. E aqui ela rompe, ó. Então isso aqui, ó, isso aqui é tensão, isso aqui é deformação. O que significou então? Que eu perdi ao longo da minha vida isso aqui tudo, ó, de elasticidade da dentina radicular, coronal, o que quer que seja. E aí você fez uma instalação de um pino que seguiu todos esses protocolos maravilhosos, beleza. Só que isso aqui foi lá quando o indivíduo era o quê? Jovem. E você queria que isso durasse bastante tempo. É por isso que chega no seu consultório, quando está bem feito, durou bastante tempo, mas fratura. E há uma fratura neste momento muito perigosa, porque você não tem esse cidadão aqui te ajudando, ó. Quando você tem esse cidadão aqui te ajudando, você forma um complexo, né? Você forma um complexo, ó. Um complexo que os estudos chamam de corpo único, que é você unir o pino com a estrutura dental por meio de um processo adesivo que se dá aqui, ó, nessas interfaces. E daí, se você tem propriedades mecânicas similares e se une por meio de um processo adesivo, tudo bem que isso aqui ficou mais velho ao longo do tempo, mas eu estou grudado. Entenderam? A diferença é que ao longo do tempo você muda as propriedades mecânicas da dentina, elas mudam. Do seu pino não muda. Isso aqui não muda. Só que ao mesmo tempo que não mudou, esse outro aqui mudou. Fiquei mais rígido, não deformo tão bem quanto eu deformava. Eu tenho mais chance de fraturar e de trincar, mesmo que você tenha usado todos esses critérios perfeitos, a chance de fraturar aumenta lá na frente. E o que a gente quer quando a gente vai fazer uma reabilitação de um paciente desses? A gente quer que dure bastante tempo. Então é óbvio que o primeiro passo seu é julgar a pertinência do uso de um pino. Beleza, aí nós temos que entrar dentro do processo de indicação. Depois que eu indiquei a maneira correta de se fazer, os materiais, as técnicas, aí eu vou fazer uma perspectiva de durabilidade do raciocínio aqui que eu estou criando. Então veja, se no momento de você julgar a instalação de um pino, você acaba percebendo que eu consigo colocar 2/3 dentro do canal, eu consigo colocar metade dele em raiz em volta com o osso, eu consigo ter o diâmetro correto, eu consigo deixar o obturador apical. Está errado você fazer um núcleo metálico fundido? Não. Está certíssimo. Só que eu preciso pensar que esse paciente que recebe uma peça dessa, ele vai ficar com isso, ou pelo menos seria do nosso interesse e também dele, bastante tempo. E nessa evolução do bastante tempo, aí é que pode surgir o problema.
E veja, o quanto esses itens que eu falei para vocês na indicação, ele acaba sendo restritivo. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, vamos pegar um só desses critérios. Vamos voltar aqui, ó, nosso desenho aqui. Se eu pego apenas um desses critérios, ó, vamos pegar agora uma vista da raiz assim por cima. Ó. Esse aqui ficou muito amplo. Ó. Vamos supor que o meu paciente chegue assim. A gente precisa ampliar a dimensão, a luz desse canal quando eu vou fazer um núcleo metálico fundido. Por quê? Porque ele precisa ser mais grosso para ele ter resistência. Então eu vou ter que fazer uma ampliação disso aqui, de forma que se nós formos medir aqui, ó, isso aqui é 1/3, isso aqui é 1/3, isso aqui é 1/3. Mas vão ter uma série de casos clínicos, principalmente nessa perspectiva que nós estamos trabalhando aqui, que é reabilitar um dente extensamente destruído, que vai chegar aí para você, não é um bonitão, ele vai chegar assim, ó. Às vezes com uma lesão que houve numa região, né? Uma cárie aqui, sei lá, alguma coisa detonada numa região dessa, e que na hora que você pensa que, putz, se eu remover essa lesão aqui de cárie e fizer um desgaste desse jeito aqui para eu colocar um pino, olha só a espessurazinha ridícula de parede que sobrou. Olha só isso aqui. Então veja, essa é uma situação aqui que não vai permitir você fazer uso adequado de um pino, porque você vai de um pino metálico, né? Porque você vai criar problema. Uai, Rodrigo, mas como que eu faço isso aqui então de todo jeito? Eu não tenho jeito de eu colocar um pino de fibra aqui numa situação dessa, ó. Eu vou colocar um pino de fibra aqui no meio e ele nunca vai preencher essa raiz toda. Ainda falta isso aqui tudo, ó. Ainda falta um espaço gigante aqui para chegar até lá no final. O que você tem condições de fazer, gente? Você tem condições hoje em dia, ó, deixa eu apagar aqui. Você tem condições hoje em dia de tirar essa cárie aqui, ó. Remover essa cárie. Não precisa, ó, você removeu. Deixa eu voltar aqui, pretinho. Removi a cárie aqui. Você não vai precisar desgastar isso aqui, ó, que antes era o conceito que se usava. E aí você vai pegar o seu pino. Opa, deixa eu mudar aqui a cor. Você vai pegar o seu pino. Vixe Maria, escrevi errado ali. Você vai pegar aí o seu pino, colocar aqui. Ah, Rodrigo, entendi. Eu vou reembasar o meu pino aqui. Nada disso, você não vai reembasar ninguém. Por quê? Porque se você decidir reembasar esse pino aqui, ele vai travar nesses lugares, ó. Vai travar aqui, vai travar aqui, vai travar aqui. Então, o que você vai poder fazer nessa situação? O reembasamento radicular existe já desde 2019, publicado na Operative Dentistry, um estudo que mostra a efetividade de você fazer o reembasamento radicular. Então perceba comigo, por que esse reembasamento, ó, reembasamento radicular. Por que o reembasamento radicular é tão interessante? Porque na hora que você fizer ele, você não desgasta. Além de não desgastar, você tem adesão. Então você ganhou em duas propriedades maravilhosas. Você não precisou desgastar e você fez o processo usando a adesão. Essa é a beleza da coisa. Então você consegue ganhar violentamente nessas duas grandes propriedades.
Agora, veja aqui comigo o seguinte. Deixa eu abrir isso aqui. Eu tenho que tirar do zip. Deixa eu abrir aqui para você. Agora eu tenho que voltar aqui para a tela do meu computador, que é o número 3. Olha lá. O que eu quero te mostrar agora aqui? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor da gente poder ver. E se você tiver um caso como esse que chegou de maneira inadequada, aí você quer ali remover, quer tirar essa trinca que está ali, quer tirar esse pino que está ali existindo, como que você precisa trabalhar? A primeira coisa vai ser você remover a sua peça. Né? Então aqui tinha uma metalocerâmica antiga, ó. Nós fizemos o corte, uma aluna minha fez o corte de cervical até na lingual, e aí deslocamos uma parte, depois ela vai deslocar a outra parte, ó. Conseguimos remover as duas partes e agora a gente tem ali aquele núcleo ali, ó. Ele era curtinho, gente, ele vai até aqui assim, ó. Até aqui assim, bem curtinho, numa raiz imponente aqui, uma raiz de um incisivo central. Então, ó, a primeira coisa fundamental de você fazer é reduzir o diâmetro. Reduza o diâmetro desse pino na região coronal. Porque isso que vocês estão vendo branquinho aqui, ó, é o cimento. É o cimento de fosfato de zinco, usualmente que se usava, né? Que se usa ainda. Então você precisa ir diminuindo o diâmetro coronal deste pino ali, para que ao fazer esse desgaste, depois você possa fazer isso aqui, ó, que é o uso do ultrassom. E aí, se você tiver 2 ultrassom, maravilhoso, né? Que aí você encosta de um lado e de outro, há uma super trepidação. Isso aqui, gente, é um trabalho de formiguinha. Não vai ser assim que o pino solta. Então você reduz o diâmetro, precisou, reduz mais um pouquinho, até chegar um momento que você fez tanta trepidação que ele solta, ó. Olha lá, ó. Olha aqui o danadinho, ó. Faz tanta trepidação que chega um momento que ele solta. Olha aqui, ó. Olha lá a trepidação, ó. Vai, trepidando, de um lado, de outro. Aí você começa a ver ele movimentando. Agora, por que eu precisei desgastar nessa região cervical, coronal? Justamente para criar essa chance desse pino poder fazer esse movimento, que ele vai soltando do cimento e aí você consegue fazer o deslocamento. Então, não tentem remover isso aqui na brutalidade, ó. De você pegar, por exemplo, eu vou pegar uma pinça aqui, ó, um porta-agulha, uma pinça hemostática, travar nesse pino e girar ele ou puxar ele forte. Isso aí provoca fratura radicular todo santo dia. Todo santo dia. Então é por isso que eu quis trazer isso aqui para você. Quando for pertinente você fazer o processo de reembasamento, nesse caso aqui, a gente fez o reembasamento do pino, né? Deixa eu ver se tá aqui a imagem, ó. Aqui tá o processo técnico. Deixa eu ver, eu acho que tá aqui. Não, aqui já era cimentação, aqui não, aqui também não, acho que é aqui, ó. Olha lá, ó. Envolvendo com uma resina e levando em posição, ó. Já estava cheio de gel lá. Aqui nós estamos reembasando o pino, ó. Olha lá, o formato sai bonitão, ó. Então, beleza. Reembasar o pino quando for pertinente, reembasar a raiz quando for pertinente. Existem as técnicas para isso. Hoje não é o momento da gente discutir essas técnicas, é só para que você consiga entender que essas coisas são possíveis de acontecer, e aí a gente consegue melhorar o nosso raciocínio, tá bom? Olha lá o Marcos dizendo, ó, como seria o reembasamento radicular. Gustavo, hoje não é a aula não é sobre o reembasamento radicular, tá? Então, acho que eu já fiz, eu não sei se tem disponível lá no meu YouTube, tá? Mas tem, eu já fiz alguns hands-on mostrando sobre
reembasamento radicular, sobre reembasamento de pino, sobre tudo isso. Hoje eu quero trazer para você essa informação. Por que é tão importante você fazer uma boa indicação de pino, pensar na longevidade daquilo que você vai fazer. Então vamos resumir aqui o final, tá? Qual que é a conclusão que a gente tira? Primeira conclusão fundamental: pino metálico não é ruim, não é terrível, não é bizarro, não. Eu só preciso ter um raciocínio de saber indicar ele da maneira correta, usando todos aqueles critérios que são muito mais restritivos. Aí tudo bem. Agora, se eu entendo isso e vou raciocinar mais à frente, nós conseguimos compreender que a longo prazo eu tenho mais chances, quando o meu pino durou bastante tempo, você obedeceu todos os critérios, quando ele durar bastante tempo, eu tenho mais chances de que possa ocorrer um problema mais importante com os metálicos. Não é à toa que a gente tem lá 92 ponto alguma coisa lá de sucesso com os de fibra e 78. Não é diferente estatisticamente. Por isso que é possível você usar bem os dois. Certo? Agora eu preciso analisar a perspectiva no olhar do longo prazo. Porque eu quero que o meu paciente fique bem a longo prazo. Se eu olho, putz, um tem 92, o outro tem 78. Eu sei que os dois não são diferentes. Estatisticamente são idênticos. São parecidos. Duram do mesmo jeito. Mas então eu posso escolher um que tem melhor comportamento, que tem adesão, que eu não preciso desgastar mais o dente, que mesmo com o evoluir da idade do meu paciente, eu tenho uma perspectiva biomecânica melhor. Entendido? Que é, obviamente, de maior qualidade estética, que me permite desgastar internamente nada da estrutura dental, que se une por um processo adesivo bem construído e comporta-se como um corpo único dentro do remanescente radicular. Na hora que a gente entende tudo isso, fica claro que não precisa mais de se fazer o uso dos metálicos. Não precisa mais. Existem até algumas pessoas que já estão até não usando mais pinos, né? Vocês já devem ter encontrado sobre isso aí, trocando a retenção mecânica do pino por uma retenção adesiva. Eu ainda não me sinto confortável de recomendar isso. Por quê? Porque não encontra-se ainda estudos clínicos de longo prazo mostrando que isso é igualmente eficaz. A grande questão agora é você entender a parte técnica de como fazer. O porquê você já está conseguindo entender. Agora, na hora que você entende sobre essas questões e vai para a técnica, você vai criar uma solução técnica que te permita desgastar minimamente ou desgastar nada. Para o que isso é tão importante assim? Porque aí você pode, ao economizar a estrutura dental, você pode resultar em uma maior resistência de todo o complexo restaurado, usando a adesão. Então não precisa você desgastar a raiz para você colocar pino. Não precisa. Quem faz isso está infelizmente fazendo errado. Está fazendo errado. Se você desgasta a raiz para inserir um pino, você está trabalhando de forma incorreta frente às possibilidades, aos materiais, às técnicas que nós já temos hoje disponíveis. Tá certo? Todos os pinos de todas as empresas são totalmente diferentes entre si. Então é preciso que você evolua o seu raciocínio na adesão, nas fibras, nos pinos, para que você possa então fazer as suas reabilitações de dentes destruídos com mais segurança. E não tenha os riscos de fraturar. É por isso que a gente está aqui junto todos os dias,
todas as semanas, mesmo que seja sábado, mesmo que seja domingo, mesmo que eu esteja de férias, todos os santos dias nós estamos juntos. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Usualmente nós retomamos, então hoje marca duas coisas legais, né? Hoje marca a retomada das nossas aulas semanais. As nossas aulas semanais vão acontecer às terças-feiras, 1h30 da tarde. Tá bom? Então, nós sempre vamos divulgar antes para vocês. Quem tiver a oportunidade, o interesse, entre nos nossos grupos aí, né? A gente sempre vai fomentar a entrada de vocês nos grupos de WhatsApp, porque lá a gente manda os links das nossas aulas. E aí você pode participar aí de todas essas aulas semanais que vão acontecer. Pelo menos uma aula por semana nós vamos fazer acontecer aqui, tá bom? Semana que vem, não sei como a gente vai fazer, mas a gente vai fazer, porque eu estarei em viagem. Se não tiver jeito de eu fazer na semana que vem, eu vou gravar algum conteúdo para que você possa assistir dentro da temática de reabilitação de dentes destruídos. Tá certo? Muito obrigado de novo pela presença de vocês aqui. Se vocês curtiram, inscreva-se aí no nosso canal no YouTube, ativa o sininho, aperta o coraçãozinho aí para divulgar para mais pessoas. Tá bom? Obrigado, fiquem com Deus. A gente se vê aí semana que vem. Tchau, tchau.